Olá, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a temática da prescrição no processo do trabalho, certo? Essa prescrição, como nós já conhecemos, né, de estudá-la em outros ramos do direito, ela vai ser vista como uma espécie de exceção que alguém vai ter contra quem não exerceu, tá, durante um período, um lapso temporal, alguma regra para a sua pretensão ou ação. Esse é o conceito clássico que é apresentado por Pontes de Miranda, quando na sistemática ritualística do direito civil. E esse conceito, naturalmente, a gente vai estender para os demais ramos do direito quando a gente quiser dizer o que é que seria a prescrição. Na verdade, o nosso ordenamento, ele trouxe essa regra prescricional para garantir uma segurança jurídica e, obviamente, uma eficácia nas pretensões e ações. É como se você estivesse dizendo ao titular de um direito subjetivo, ou seja, um direito fundamentado numa regra material. Então, se eu estou dentro do direito processual do trabalho, o meu direito subjetivo vai estar fundamentado numa regra de direito material do trabalho. E o sistema está me alertando que eu tenho um lapso temporal, ou seja, um prazo para exigir esse meu direito subjetivo. Então, genericamente, a gente pode dizer que o trabalhador ele tem o direito subjetivo ao crédito trabalhista. E o sistema concede a ele um prazo, um espaço temporal para que ele exija o pagamento desse crédito trabalhista, tá? Então, aqui a gente vai ter um lapso temporal fundamentado na pretensão. A nossa fundamentação não é na existência do direito, tá? O direito material, ele não some, ele não evapora, certo? O direito material fica permanente. O que eu posso ter a perca é a pretensão de exigir esse direito material, certo? Então, o trabalhador, ele não vai deixar de ser credor. Porém, pode acontecer que o seu crédito esteja prescrito, logo ele não é mais exigível no sistema, tá? Mas o crédito, ele não se apaga. Eu gosto sempre de fazer analogia com um remédio vencido, não é? Que não tenha mais uma eficácia na sua utilização. Concretamente, materialmente, aquele remédio está lá, ele existe, certo? Só que não há mais uma eficácia no seu uso. Então, a prescrição ela vai garantir uma segurança jurídica para o devedor, tá? Porque o devedor ele vai ter a segurança de que, se durante aquele lapso temporal contra ele não está sendo exigida nenhuma pretensão, então acabou, não vai ser mais exigida, certo? Como ela também sinaliza para o credor que o sistema ele não vai parar a qualquer tempo, tá? Que o sistema ele não vai estar agindo de acordo com a sua conveniência. Muito pelo contrário, ela está sinalizando para o devedor que ele tem um período para exigir o cumprimento daquele direito subjetivo, certo? Então, aqui a gente também vai pontuar a diferença entre o que é a pretensão e o que é que seria aquele direito, tá? Então, como eu disse a vocês, da mesma forma que a gente estuda e aplica no direito civil, na parte geral do código, repare que o direito, ele não some, o direito material, ele continua existindo. Porém, a pretensão de exigi-lo, aí sim. Tá? Não sei também se vocês lembram
quando a gente estudou as obrigações naturais lá atrás, nós tratamos sobre isso, né? Nós sabíamos que o crédito existia, inclusive ele poderia ser pago, se o sujeito quisesse, né, pagar por uma fundamentação moral, ideológica, enfim, religiosa, seja lá o que for. Mas não havia mais dentro do direito uma possibilidade do Poder Judiciário compelir esse devedor a pagar, já que a pretensão ela tenha sido extinta, certo? Então, basicamente, isso aqui é a prescrição. E esse sistema, apesar da gente estar trazendo aqui conceito clássico do direito civil, né, diferença que é estabelecida pelo direito civil, ele naturalmente ele é aplicado ao processo do trabalho. Da mesma forma que a gente tem uma prescrição no direito tributário, a gente tem uma prescrição no direito administrativo e assim sucessivamente, certo? Eu devo ainda estabelecer uma diferença entre prescrição e decadência, tá? Por quê? Veja só. Na decadência, o sujeito ele vai ser titular de um direito potestativo, certo? Quando a decadência ocorre, esse direito potestativo, ele acaba. Então, não é a pretensão que está acabando. O que está acabando, teoricamente, né, expressamente, é o direito potestativo. E se eu não tenho mais o direito potestativo, por via oblíqua, por consequência, eu também não vou ter mais a pretensão, certo? Eu sei também que o Código Civil, que trata na sua parte geral, me indica que o prazo decadencial ele vai poder ser fixado por lei ou pela vontade das partes, diferente do que ocorre com a prescrição, já que a prescrição ela só pode ser fixada por norma legal, tá? Se a prescrição ela está consumada, ela pode ser objeto de renúncia. É aquela velha história da obrigação natural, grosseiramente, né? Então vamos imaginar que um trabalhador ingressou com a ação pedindo um direito cuja pretensão já estava prescrita, né? Ou seja, bem além do prazo prescricional. E o seu antigo empregador, mesmo com a prescrição já tendo ocorrido, resolveu pagar, né? Então, a partir do momento que ele paga o crédito prescrito, ele está renunciando à prescrição, certo? E a decadência, não. A decadência, uma vez que ela é consumada, ela vai ser irrenunciável. No processo do trabalho, a gente vai ter uma facilidade de visualizá-la, porque eu só tenho 3 tipos de prazos decadenciais, né? Então, eu vou ter 30 dias para instauração de inquérito judicial para apuração de falta grave, que é uma espécie de procedimento especial, certo? Cujo objetivo é afastar, demitir empregado dotado de estabilidade provisória. Nós vamos ter o prazo de 120 dias para propor mandado de segurança. E aqui a gente vai aplicar, naturalmente, a lei de mandado de segurança, que, como nós sabemos, já dos nossos estudos, tanto em direito constitucional como em direito administrativo, esse prazo ele é um prazo de 120 dias corridos, tá? Esses 120 dias eu vou contar a partir da ciência do ato, certo? Ato de uma autoridade coautora que tenha sido praticado com ilegalidade ou abuso de poder, né? Então, eu posso ter um ato, por exemplo, de uma autoridade de órgãos de fiscalização do trabalho, ou eu posso ter um ato jurisdicional, né? Uma decisão judicial que tenha sido praticada, né, sem obedecer os trâmites legais, né, e pautada em um abuso de poder, enfim.
tá? Sabemos também que esse mandado de segurança, ele é o remédio usado quando nós estivermos diante de uma decisão interlocutória, uma vez que as decisões interlocutórias, via de regra, como a gente também já sabe, elas são irrecorríveis, né, de imediato, então o sistema permite, né, o uso desse mandato de segurança, já que não há espécie recursal a ser aplicada. E a gente vai ter ainda o prazo decadencial de 2 anos para ação rescisória. Essa ação rescisória também é um procedimento especial, né, mas não é um procedimento típico, né, do processo do trabalho. Na verdade, ele é um procedimento especial que pode ser utilizado em outros ramos de direito, cujo objetivo é cindir uma decisão judicial transitada em julgado. Então, a gente tem, por exemplo, uma decisão judicial em que se operou o trânsito em julgado, e a partir dali, daquele trânsito em julgado dessa decisão, nós vamos ter, tá, 2 anos para que o interessado proponha essa ação rescisória para elidir a coisa julgada. Né? Então, ela vai ter fundamentos específicos e, se presentes esses fundamentos, então há a possibilidade, né, do tribunal elidir a coisa julgada. Né? Um dos fundamentos é exatamente a decisão concedida por juízo incompetente materialmente, certo? Então, aqui a gente vai ter já os 3 prazos decadenciais, que são tipos de processo de trabalho. Se eu não estou diante desses prazos, né, eu estou diante de outros prazos, então eu já sei que é prescrição, tá certo? Né? E para além dessa diferenciação, basta que a gente observe o seguinte: nesses 3, a gente está tendo a perca, né, do direito potestativo, porque no prazo legal, o titular desse direito potestativo não o exerceu, certo? Então, obviamente, o direito potestativo some a pretensão, via de regra, né? Aliás, via de consequência. Na prescrição, não. Eu não tenho uma perca do direito subjetivo, né? Eu vou ter uma perca da exigibilidade, eu vou ter uma perca da pretensão desse direito, certo? E como é que vai funcionar essa prescrição no processo do trabalho? Onde é que essas regras vão estar estabelecidas? Veja bem, as regras da prescrição no processo do trabalho, elas estão previstas, tá, na Constituição Federal, certo? Então, o tema, ele foi tido pelo legislador constituinte como um tema tão importante, tão essencial, de status, assim, tão majestoso, que na própria Constituição já foram estabelecidos esses prazos, certo, de prescrição, tá? Estes prazos constitucionais, eles vão ser aplicáveis tanto para o empregado, como também para o empregador. Então, naturalmente, não é um prazo que ele corre só para uma das partes na relação jurídica, certo? E o legislador constituinte, ele vai trazer 2 prazos, que é o prazo quinquenal e o prazo bienal, tá? O quinquenal está correndo no curso da relação de trabalho, que são 5 anos. E o bienal vai correr após a relação de trabalho. Então, o que é que a gente vai observar? Veja, o legislador constituinte vai dizer que são direitos, né, dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vierem a melhorar a sua condição social, o direito de ação quanto aos créditos, ou seja, aqui eu tenho uma pretensão fundada em um direito subjetivo, então é prescrição, tá? Quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, ou seja, no curso do contrato de trabalho, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.
ou seja, ao final do contrato de trabalho. Então, isso aqui funciona de um jeito muito simples, tá? Simples em que sentido, professora? Porque você pode colocar, tá? Aqui a seguinte situação. Vamos imaginar um trabalhador que tenha sido admitido, certo? Dia 2 de janeiro de 2010. Esse trabalhador foi admitido dia 2 de janeiro de 2010. Então, vai correr o prazo prescricional. Ele foi demitido dia 5 de julho de 2018, certo? Então, observe só. E durante todo esse contrato de trabalho dele, ele, por exemplo, não recebeu jornada extraordinária. Ele não recebia as horas extras que ele realizava, tá? Quanto tempo eu terei para cobrar essas horas extras? Ora, o primeiro prazo que eu vou contar é o meu prazo bienal. O prazo bienal eu conto da demissão, tá certo? Então, eu vou contar da demissão 2 anos. Então, aqui eu vou ter até 5 de julho de 2020 a possibilidade de ajuizar a ação, tá? Por quê? Porque aqui é o prazo bienal. Então, esse prazo bienal eu conto da demissão, tá certo? Então, beleza, eu contei da demissão, eu vou poder propor a ação até essa data. Se eu propor depois dessa data, todo o meu crédito está prescrito, ok? Então, agora vamos imaginar que a pessoa, ela não propôs no último dia do prazo, ela propôs antes, ela propôs aqui, ó. Ela veio aqui e ela ajuizou a ação dia 5 do 7, perdão, do 7 de 2019. Foi o dia que ela ajuizou a ação. Então, aqui é a data do ajuizamento, tá? Como aqui é a data do ajuizamento, dessa data aqui, eu vou contar 5 anos. E eu vou ter o prazo quinquenal. Então, dia 5 do 7 de 2015. Como o prazo quinquenal, ele corre no curso do contrato de trabalho, é como se eu só pudesse cobrar os créditos desse período. Por quê? Porque o período anterior prescreveu. Então, observe que o quinquenal eu não conto da data da demissão. Então, eu vou contar 5 anos para trás do ajuizamento. O bienal eu conto 2 anos para frente da demissão. Os dois correm juntos. Então, eu vou ter crédito nesse período aqui para cobrar. Aqui eu não tenho mais crédito. Aqui eu não tenho mais crédito porque eu não tenho mais contrato de trabalho. Agora aqui eu tenho. Por quê? Porque eu tenho um contrato de trabalho aqui. Tá certo? Aí o meu crédito desse período. Ah, mas e as horas extras que ele fez entre 2010 e 2015? Já era. Certo? Já era porque operou o prazo, então ele não tem mais a pretensão de exigir esse direito subjetivo, tá certo? E aí, essa sistemática que é prevista pelo legislador constituinte
ela vai ser, né, repetida na súmula 308 do TST, que vai me dizer que eu tenho um prazo bienal após a cessação do contrato de trabalho, ou seja, eu conto os 2 anos com a demissão, tá? E desse ajuizamento, eu vou contar 5 anos para trás. Né? Então, ele diz que a prescrição da ação trabalhista concernente às petições imediatamente anteriores a 5 anos, contados do ajuizamento da reclamação. E não 5 anos da demissão, que é o que muita gente acaba confundindo. Muita gente acha que são 2 anos para frente para ajuizar a ação e 5 anos para trás de crédito. E não é assim que a conta fecha, certo? Os 5 anos eu conto do ajuizamento. Ou seja, vamos imaginar que a pessoa ajuizou no último dia. Se a pessoa ajuizou no último dia, ela no mínimo vai ter 3 anos. Ou, perdão, no máximo ela vai ter 3 anos. Certo? Por quê? Porque já se passaram 2. 2 que eu não tenho mais contrato de trabalho, então eu não tenho pretensão. Então eu vou ter 3, tá? Porque eu vou contar 5 da data do ajuizamento. Certo? Então, essa é a prescrição trabalhista. Então, o prazo é só esse. Bienal e quinquenal, não é um ou outro, são os dois juntos, certo? Ou seja, se está tendo um contrato de trabalho em curso, genericamente, esse contrato de trabalho, ele já está tendo prazo prescricional, tá? Genericamente, por quê, professora? Porque eu posso ter, minha gente, hipóteses em que se suspenda ou se interrompa esse prazo prescricional. Essas hipóteses, que a gente vai chamar de causas suspensivas e impeditivas, elas estão previstas no Código Civil. A gente estuda lá em Civil 1, Civil 2, na parte geral. Todas essas hipóteses vão ser aplicadas no processo de trabalho. Então, eu vou ter impedimento quando não corre o prazo, né? Então, se vier uma causa impeditiva, o prazo ele é contado do zero ao cessar essa causa impeditiva. Ou eu terei suspensão quando adveio essa causa suspensiva, eu paro a contagem. Cessou a causa suspensiva, eu retomo a contagem de onde eu parei, tá? Então, aqui eu vou aplicar as regrinhas dos artigos 197 a 199 do Código Civil. Por exemplo, eu não vou ter prazo prescricional entre cônjuges, né, que é uma regra que visa preservar o matrimônio, né? Entre ascendentes e descendentes, enquanto estiver vigorando o poder familiar, entre tutelado ou curatelado e seus tutores e curadores, no curso da tutela ou curatela, contra incapazes, contra ausentes a serviço público da União, estados e municípios, né, fora do país, contra aqueles que estão servindo as Forças Armadas no tempo de guerra, enfim. Então, são aqueles cenários que a gente já estuda no direito civil e a gente vai aplicar aqui no processo do trabalho. Além desses cenários, tá, que estão previstos no Código Civil, a gente também vai aplicar duas regrinhas que estão na CLT. A primeira trata de não correr prescrição contra menores de 18 anos, certo? Que aí também já é uma situação espelhada, né, no Código Civil. Então, aqui, se for menor, a gente não tem o curso de prazo prescricional, salvo, tá? Se esse menor, ele é herdeiro do empregado falecido. Aqui eu vou aplicar a regra do Código Civil, porque eu não tenho uma relação de trabalho entre o menor, que seria hoje, atualmente, o titular do direito subjetivo, e aquele que deveria pagar. Então, aqui, aí ali eu aplicaria o direito civil. E a gente também vai ter suspensão do prazo na ocorrência das comissões de conciliação prévia, né, que é aquela situaçãozinha que a gente já estudou, né, no início do semestre, e essa comissão de conciliação prévia, ela é uma provocação ainda no âmbito extrajudicial, antes da propositura da ação. A partir do momento que você faz essa prorrogação, a gente tem
né, a suspensão do prazo prescricional, até que ocorra audiência de conciliação, certo? Então, que pode acontecer em até 10 dias, e aí esses 10 dias eles não vão ser contados no prazo prescricional, tá? Então, o que é que a gente pode observar? Uma coisa seria a suspensão ou interrupção da prescrição, outra coisa seria a suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, certo? Então, repare só, eu já sei o que é prescrição, processo de trabalho, eu já sei quais são os prazos prescricionais previstos na Constituição, eu já sei que as causas de interrupção e de suspensão do Código Civil e da CLT também vão ser aplicadas, só que essa suspensão ou interrupção, ela não é a mesma coisa de suspensão ou interrupção de contrato de trabalho, tá? Portanto, o que é que a gente pode observar? Se eu tiver uma suspensão do contrato de trabalho, aí eu vou estar diante de uma situação sui generis que eu devo observar, sanar, se haverá ocorrência de prescrição ou não, certo? Então, o que é que acontece? A gente vai ter no TST, a OJ número 375, que ela vai exatamente chamar a atenção para esse cenário da suspensão. A suspensão, ela vai trazer algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que, se a legislação que prevê a suspensão do contrato de trabalho, ela também já sinaliza, certo, que não tem a suspensão do prazo prescricional, então, obviamente, a gente não vai ter a suspensão do prazo prescricional, tá? Então, por exemplo, se eu estou diante de uma suspensão do contrato de trabalho pela percepção de um benefício previdenciário, né, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que os dois suspendem o contrato de trabalho. Ou seja, os dois paralisam as cláusulas contratuais do contrato de trabalho. Eu não tenho necessariamente a suspensão do prazo prescricional, porque não tem previsão legal sobre isso, tá? Esse é um raciocínio, tá? Essa é uma vertente aplicada. De outra banda, há quem defenda que, se houver a suspensão do contrato de trabalho, eu posso, de modo analógico, imputar essa suspensão ao dispositivo do artigo 199, inciso 1. Né? Então, eu considerar que seria a suspensão do contrato de trabalho uma condição suspensiva, e aí eu não correria prescrição, tá? Só que o que é que ocorre? A gente vai ter no TST essa OJ, e a OJ ela vai me sinalizar o seguinte, ela vai dizer que o contrato de trabalho ele vai ser suspenso. E essa suspensão, ela só também reflete na suspensão do prazo prescricional se houver uma absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Vamos imaginar um empregado que esteja em gozo de auxílio-doença em razão de, vamos imaginar assim, uma doença grave, mas uma doença que não o incapacitou para ir ao judiciário. Vamos imaginar uma doença como um câncer de mama. Tá? Essa empregada ela está com câncer de mama. Esse câncer de mama não impede que ela vá ao Poder Judiciário. Ela pode ir ao Poder Judiciário. Então, eu vou ter a suspensão do contrato de trabalho, mas eu não tenho a suspensão de prazo prescricional. Tá? De outra banda, eu posso ter, certo? Da mesma forma, uma situação em que há um empregado em gozo de auxílio-doença, mas em razão de estar em coma após um acidente de trânsito, né? Então, aqui eu tenho uma suspensão do contrato de trabalho, uma impossibilidade de ir ao Poder Judiciário, porque esse cidadão está em coma, e, naturalmente, eu vou ter uma suspensão do prazo prescricional, certo? É isso que a OJ 375 do TST nos diz, tá? E aí,
Uma sistemática a gente também vai aplicar com relação à interrupção, não é? Lembrando que na suspensão, o prazo ele retoma a contagem de onde parou, que é a mesma coisa que acontece com a aplicação do direito de trabalho. Já na interrupção, não, eu tenho o prazo ele zera. Essas regras de interrupção, elas também estão previstas no Código Civil e a gente também vai aplicar aqui no processo do trabalho, certo? Lembrando que todas as causas de interrupção, elas só podem acontecer uma única vez, tá? Não só no processo de trabalho, em qualquer sistemática de pretensão, né, de direito subjetivo, a interrupção só ocorre uma vez, né? Então, a gente vai pegar as hipóteses do Código Civil e vai aplicar aqui no processo do trabalho, como é o caso, né, da ação, né, do ato judicial que constitui moro devedor. Então, aqui eu aplico, aqui eu interrompo o prazo, ou seja, zero, certo? Zero. Findou a causa interruptiva, eu vou contar o prazo do zero. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E a gente vai ter, né, ainda a súmula 268, que ela tratará especificamente da interrupção quando a gente tiver uma ação que foi arquivada. Tá? Então, uma ação que foi arquivada. Vamos imaginar que o trabalhador ele não compareceu para a audiência inicial, então houve o arquivamento, né, daquela ação. Naturalmente, aquele arquivamento acabou acarretando, certo, uma situação em que esse trabalhador ele poderá, tá, ter a interrupção do prazo prescricional apenas com os pedidos que forem idênticos ao da ação anterior, certo? Então, eu vou ter uma interrupção apenas com as verbas que forem idênticas. Vamos imaginar que ele não foi para a audiência, e aí, quando ele resolveu propor uma nova ação, ele lembrou de algo que ele não tinha pedido na audiência anterior, né? Aí, esse algo, essa coisinha a mais, esse pedido a mais, ele não sofreu essa interrupção do prazo prescricional, tá certo? Então, isso aqui está previsto na súmula 268 do TST. E ainda vamos ter, né, uma outra situação que é com relação à ação declaratória. O que é a ação declaratória? Ora, a ação declaratória, como a gente conhece já da teoria geral do processo civil 1, enfim, ela é aquele tipo de ação que ela vai objetivar declarar a existência ou não de um fato, né, ou de uma relação jurídica, a autenticidade ou não de um documento, certo? Então, ela não gera condenação, ela só diz algo, né? Se eu tiver diante de uma demanda trabalhista, que o pedido ele é exclusivamente declaratório, ou seja, eu não estou condenando ninguém a nada, não há um direito subjetivo pleiteado por trás dessa declaração, tá? Essa declaração, ela não sofre prescrição. Isso aqui é um cenário muito comum, né? Para, por exemplo, você buscar a declaração da existência da relação empregatícia. Tipo, um trabalhador que laborou na década de 70, não tem mais nenhum documento material comprobatório dessa relação de trabalho e os períodos que ele elaborou não estão computados no INSS, aí ele ajuiza uma ação declaratória para que a Justiça do Trabalho diga, ó, fulano trabalhou para a empresa Beltrana de tanto a tanto. E esse período seja computado, né, para efeitos de aposentadoria. Mas não gerou nenhuma condenação. Por quê? Porque já passou em muito prazo prescricional, né? Então, assim, não tem como ele pleitear nenhum tipo de verba trabalhista em face desse antigo empregador, tá? Mas tem como ele pleitear a declaração da existência da relação de trabalho. E aí, essa declaração ele vai pleitear a partir desse pedido, e, neste caso, a gente não vai ter prazo prescricional, certo? E, por fim, o que é que a gente deve observar dentro da prescrição do processo do trabalho, que é um outro regime, que é o regime que a gente conhece como prescrição intercorrente, certo? Essa prescrição intercorrente, ela está prevista nas regras de
processo civil. O que é que seria a prescrição intercorrente? Tanto na área do processo civil, como também ela é bastante conhecida e utilizada no direito tributário. A prescrição intercorrente é a prescrição que corre na fase já processual, tá? Então, vocês estudam prescrição intercorrente em direito tributário, em direito civil, em direito penal, no processo penal, tá? Que aqui é o seguinte, vamos imaginar que houve ou não houve movimentação por parte do interessado naquele processo. E aí essa inexistência de movimentação, ela vai ser tida, né, pelo ordenamento como uma espécie de falta de interesse. E aí vai se operar uma prescrição no curso da relação processual, que é o que a gente vai chamar de prescrição intercorrente. Nós tínhamos uma súmula que tratava desse assunto, nós temos divergências jurisprudenciais no estudo desse conteúdo, tá? Mas a reforma trabalhista ela acabou sanando essas divergências com a inserção do artigo 11A na CLT, que vai nos dizer que ocorre essa prescrição intercorrente no prazo de 2 anos. Então, vamos imaginar um processo do trabalho que está em fase de execução, que é a fase onde a gente pode ter a prescrição intercorrente. E no curso da fase de execução, ele está há mais de 2 anos parado, né, sem nenhum tipo de provocação do credor, sem nenhum tipo de movimentação por parte do credor. Então, se passar desses 2 anos, o julgador ele vai poder reconhecer essa prescrição intercorrente, ou o devedor ele vai poder alegar a prescrição intercorrente na defesa da execução, que é realizada por meio de embargos, tá? Então, basicamente, esse é o regime de prescrição do processo do trabalho. Vocês podem observar, né, em alguns autores, que nem todos os autores de processo do trabalho tratam o tema de prescrição, certo? Alguns vão abordá-lo em direito material do trabalho. Mas, assim, é de suma importância que a gente reconheça, estude esses institutos para poder aplicá-los, né? E quando for do nosso interesse, arguí-los no exercício da nossa prática trabalhista, tá bom? Então, até uma nova oportunidade.